Um dos grandes pilares das cidades inteligentes é a utilização de serviço de monitoramento por câmera para melhorar a segurança pública. As imagens de bancos de dados podem servir para identificar criminosos, encontrar veículos roubados através das placas e até mesmo flagrar crimes acontecendo em tempo real. Otávio Miranda é cofundador da startup Gabriel, que oferece sistemas de câmeras inteligentes de baixo custo nas entradas de edifícios, casas e estabelecimentos comerciais. A tecnologia da Gabriel permite que clientes tenham acesso a uma central de apoio a investigações que emite alertas e aciona a polícia em tempo real em caso de roubos, furtos e atividades suspeitas nas ruas. Me conta, como é que funciona o sistema de monitoramento da Gabriel? A Gabriel funciona da seguinte forma, né? A gente instala pares de câmeras, né, que a gente chama de camaleões, né, nas portas, grades, na fronteira entre o público e o privado, em qualquer lugar que a gente sirva, né? Baseado na integração entre essas, milhares de câmeras espalhadas por toda a cidade em que a gente opera, via uma central só, a gente consegue acompanhar o funcionamento de todas elas e, naturalmente, o que acontece na frente de cada uma dessas câmeras espalhadas aí por alguma cidade Brasil afora. O coração que a Gabriel consegue fazer, né, do que a gente trabalhou muito para construir, é justamente de como que a gente poderia, então, matar a charada de como construir uma ampla infraestrutura de inteligência urbana sem que ela necessariamente seja pública, mas que necessariamente ela gere valor público. E isso parte do princípio de que, justamente integrando pares de câmeras de prédios, lojas, casas, comércios em geral, uns aos outros, a gente constrói, invariavelmente, uma ampla capacidade não apenas de ver, mas de entender o que acontece no espaço público. Como que esse processamento de imagem e dados consegue, então, construir uma inteligência urbana? Passa por isso e o que mais? O desafio que a gente se propôs a enfrentar desde o início é que inteligência artificial aplicada a uma cidade inteira, via de regra, deveria ser uma compra governamental, né? Deveria ser uma prefeitura, uma secretaria, né, de um governo, que deveria fazer, então, uma mega compra para justificar ali, por exemplo, como que você vai sensoriar a cidade inteira. E aí entra o desafio, né? Porque, via de regra, esses sistemas complexos que existem em outros lugares do mundo afora, como eles são financiados por governo, eles são muito caros. E, via de regra, você não consegue democratizar o acesso ao que existe de benesse em você conseguir processar imagens, processar informações. E aí entra, no caso, o papel da inteligência artificial. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do que a Gabriel faz, o nosso trabalho aqui é de, na verdade, construir uma estrutura que é um pouquinho diferente. Porque por trás de cada câmera, que é o nosso camaleão, existe o que a gente chama de sistema nervoso. Nada mais é do que o coração da tecnologia da Gabriel. Que é como a gente, então, é capaz de, sem cruzar informações pela nuvem, a gente, então, ganha a capacidade de entender o que acontece no espaço público, garantindo que cada câmera processa as informações disponíveis na sua frente. E pela integração entre diversos sistemas nervosos espalhados aí pela cidade inteira, a gente consegue pegar cada espaço na frente de cada local e transformá-lo em nada mais ou menos do que um grande manancial de informações, que, integrado a todos os outros, constrói então essa malha de inteligência da cidade inteira. Quando a gente olha para o que é possível entender da rua, a gente nunca se desvia do mesmo foco, que é o de que é justamente pela capacidade de entender cada vez mais do que está disponível no espaço público, é que a gente consegue entender a lógica desse mesmo espaço. E é justamente quando a gente entende a lógica e soma isso à inteligência coletada daquele espaço que a gente consegue tomar decisões mais sólidas. E isso vale para, por exemplo, como que a polícia pode ser mais eficiente. Isso vale para como você deveria andar no seu próprio bairro, na sua própria rua, com a certeza de que você está seguro em qualquer lugar. A individualidade, a proteção, a privacidade e a garantia do anonimato não são apenas preceitos que a LGPD propõe. Eles, na verdade, deveriam ser princípios éticos e morais que regem toda e qualquer empresa. E pra gente isso é inegociável. A gente entende que é possível você conseguir entender a lógica do espaço público sem que você precise violar a fronteira sagrada do que é o direito do indivíduo. E isso vai desde como nós fazemos o tratamento interno de imagens, realizando a anonimização de todas as imagens disponíveis, assim com que tipo de aplicações a gente se propõe a desenvolver. Que, via de regra, são aplicações fundamentalmente urbanas, e não que digam respeito ao indivíduo. Otávio, na sua opinião, quais os impactos da sensação de segurança e da segurança em si que isso traz para os cidadãos nas cidades, assim? E se isso ajuda na construção de mais smart cities? Confiança é uma coisa importante, né? Porque quem confia, bota o pé fora de casa, caminha pela rua, não precisa pegar um Uber para andar 400 metros em um determinado horário, decide morar em bairros que agora você passa a saber que
por definição e por número, ele é um bairro mais seguro. E esse é o coração, na verdade, de como uma cidade passa a se tornar cada vez mais inteligente. Porque uma cidade inteligente de verdade não tem a ver com, enfim, uma mega infraestrutura futurística que você anda na rua e percebe, né? Não tem a ver com os carros voadores, autônomos e voadores e por aí vai, né? Uma cidade inteligente é uma cidade que se conhece e que ela tem uma ampla capacidade de permitir que não apenas o governo, que não apenas uma empresa, mas que virtualmente qualquer pessoa possa tomar decisões melhores no seu dia a dia. De tal forma que a gente elimine as ineficiências disponíveis em a gente não conseguir tomar decisões assertivas, porque a gente até então não conhece o lugar em que a gente mora. E quando a gente instala camaleões pela cidade inteira, não é sobre as câmeras, é sobre elas serem sensores que permitem que as ruas sejam conhecidas. E quando as ruas são conhecidas, a gente consegue, a nível pessoal, tomar decisões melhores sobre o que a gente vai fazer da nossa própria vida no dia a dia. Total. E, naturalmente, como que uma cidade vai se organizar na outra ponta. Tudo isso nasce de como a gente pensa na inteligência disponível na rua.